Olá, meu nobre, seja bem-vindo a mais um Pod Fiscal S, o podcast oficial do Sind Fiscal. Como vocês sabem, em 2024 nós tratamos sobre vários assuntos relacionados à arrecadação, fiscalização e tributação. E dando continuidade agora já em 2025, vamos tratar de um tema bem importante sobre as competências das turmas de julgamento da Receita Estadual do Espírito Santo. E para falar desse assunto, trouxemos duas pessoas ilustres aqui, o nobre Hudson Carvalho, auditor fiscal da Receita Estadual e atualmente também gerente da tributação da Receita Estadual. Obrigado, meu nobre, seja bem-vindo ao Pod Fiscal S. Obrigado, Leandro. É um prazer também estar com você aqui, com o nosso nobre colega também, que vai falar um pouquinho. Meu nobre Alexandre Fiorotti, meu nobre, muito obrigado pela sua disponibilidade. O Alexandre Fiorotti é advogado tributarista. Muito obrigado por, eu sei que a sua agenda é complicada, mas por estar aqui, dirimindo essas dúvidas tributárias também relacionado à parte da turma de julgamentos de primeira instância na Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo. Leandro, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui presente com vocês hoje. É sempre um prazer estar divulgando informação e trocando informação, porque eu costumo dizer o seguinte: a gente não é dono da razão, a gente está aprendendo todo dia alguma coisa nova e, de fato, esse é um tema bastante interessante de se divulgar. A Sujup está completando aí já, Hudson, 9 anos já de criação. Exatamente. 2015 para cá. Uhum. E as pessoas, os advogados em si, muito conhecem do CERF, mas a Sujup, que é a primeira instância, o pessoal acaba muitas vezes não dando atenção ao regramento próprio da Sujup e que tem formalidades, tem esse tipo de coisa. Então é importante levar a informação adiante. Obrigado. Você deixou até a deixa aqui, para quem não assistiu o episódio, nós temos um episódio gravado sobre processo administrativo fiscal, onde o Sérgio Ricardo, o presidente do CERF, falou junto com o Júlio Moroski, falamos sobre toda a instância do processo administrativo tributário dentro da Receita Estadual do Espírito Santo. Então, vai lá, volta. A gente falou sobre todos os recursos de revista, de ofício, voluntário ao pleno. Então, não está imperdível essa discussão. Então, vamos começar agora. Antes da gente falar sobre as novas competências, o Hudson, vamos falar quando foi criado o doutor Fiorotti até comentou, tem 9 anos, vai fazer 10 anos já agora as turmas de julgamento, mas a turma de julgamento não foi criada, ela foi criada para uma forma específica, Você até adiantou, Antigamente demorava anos para julgar um processo, hoje está acelerado. Eu gostaria que você falasse sobre, em especial, da impugnação contra a auto de infração, o prazo para impugnação, que também teve a mudança, teve uma alteração aí na legislação, e como é que funciona isso dentro das turmas, dentro da Sujup, que você comentou, a subgerência, dentro da gerência tributária, como que funciona essa tratativa, desde a chegada do processo, da impugnação e prazo. Olha, o auto de infração, como nós bem sabemos, é um meio pelo qual um agente do fisco ele constitui o crédito tributário. Na verdade, o que constitui o crédito tributário não é o auto em si, mas é a atividade do lançamento. E o auto de infração nada mais é, então, do que a materialização de um lançamento tributário. A gerência tributária, ao longo desses anos, ela veio mudando consequentemente e nós passamos de um modelo inicial, que é um modelo que não era muito efetivo, que era um modelo de decisões monocráticas nas quais o gerente tributário ele era uma figura central, tinha uma equipe de pareceristas e esses pareceristas eles previamente preparavam o processo para o julgamento e a decisão cabia a uma única pessoa. Então você imagina só, o Espírito Santo realmente é um estado pequeno, mas nós estamos falando de um estado com muitos contribuintes, muitas empresas. Naquela época nós tínhamos uma crescente de litígios muito grande, e imagina só, isso tudo está centralizado em uma pessoa. Então você observa bem que é um modelo que não tinha como dar certo. Por um lado, se a gente pensar muito bem no aspecto de gestão, quando você centraliza na figura de uma pessoa, você tem alguns benefícios, talvez uma questão muito voltada para uma uniformidade daquilo que está sendo dito, uniformidade de decisões. Não pode ser que, sob esse aspecto, é bom, mas as consequências são muito maiores. Porque você causa uma demora na vida das pessoas e a gente bem sabe que o crédito tributário
ele possui naturezas e garantias, especialmente no Código Tributário Nacional. É permitida a suspensão da exigibilidade desse crédito enquanto está sendo julgado. Ok, tudo bem, é um benefício ao contribuinte. Mas, querendo ou não, tudo que as pessoas desejam é que os seus conflitos sejam resolvidos. Seja para sim ou para não. O que é necessário é uma resposta. Então, o contribuinte simplesmente ficar aguardando anos por conta disso, ainda que tenha a suspensão da exigibilidade, isso é uma coisa muito cara para as empresas. Isso gera insegurança jurídica, isso reflete naturalmente em toda a orquestração da organização de uma empresa, e tudo que nós queremos é que o nosso Estado do Espírito Santo se desenvolva cada vez mais. Então, nós passamos deste tipo de modelo de decisões monocráticas, para um novo modelo de julgamento, a saber, as turmas de julgamento de primeira instância. Então, a partir de 2015, a Lei 10.370, ela estabeleceu um novo modelo de julgamento, criando as turmas de julgamento. As turmas de julgamento hoje em dia, elas são compostas por 3 auditores fiscais da Receita, nos quais um deles exerce a presidência dessa turma e os demais são membros julgadores. As decisões que em outro momento, outrora, eram concentradas na figura de uma pessoa como gerente tributário, que não apenas isso, mas tinha inúmeras outras tarefas a serem realizadas, essa era apenas uma das tarefas a serem realizadas por um gerente tributário. Agora, esta decisão não caberia a uma pessoa, mas este processo ele seria distribuído em várias turmas de julgamento, que elas possuíam capacidade e ainda têm competência para conhecer exaustivamente do processo e fixar, em caráter da primeira instância, uma decisão ao contribuinte, seja para sim ou para não, para que o crédito tributário continue lançado, ou seja para nulificação e outros resultados possíveis. Mas só no estabelecimento desse modelo, nós verificamos que houve assim um aumento vertiginoso das quantidades de processos julgados, o que é excelente. Então, os contribuintes começaram a ter uma espécie de resposta mais efetiva por parte da administração tributária, muito mais presto, a resposta era muito mais acelerada, ainda que o estoque de processos era, podemos dizer, ligeiramente monstruoso, nós estamos sendo educados, porque eram apenas 16 mil processos em estoque e era uma pessoa que tinha que resolver tudo isso. Então, assim, a coisa era muito complicada. Ou seja, a gente tinha, às vezes, 16 anos para jogar um processo, 15 anos para jogar um processo, hoje se joga em 1 mês, 2 meses, né? É isso que eu vou falar. Então, exatamente, quando a gente passa de um modelo de decisões monocráticas, que tem muitas implicações e consequências ruins na vida dos contribuintes, nós agora, as turmas de julgamento, elas possuem liberdade para analisar o processo, confrontar as provas que foram juntadas primeiro pela acusação fiscal, pela autoridade fiscal, e depois pelo contribuinte, por seus advogados, patronos, ou ele mesmo próprio. Ele consegue fazer uma advocacia em causa própria na primeira instância, claramente. Ele conseguiria fazer, as turmas de julgamento, então, elas conseguem fazer esse confronto e decidir ali, daquele momento. Então, não há mais a centralização numa pessoa. E, inicialmente, foram concebidas, então, 10 turmas de julgamento. Se a gente fosse mal comparar, no mínimo, a produção deveria ser multiplicada por 10. Mas não apenas isso aconteceu, porque, na verdade, são pessoas que estão dedicando-se exclusivamente àquilo. Então, o resultado que nós conseguimos aferir naquele primeiro momento foi maravilhosamente astronômico. Uma diferença brutal da quantidade de processos julgados, e assim os contribuintes começaram a receber as suas respostas, que estavam anos e anos, processos de 10, 15 anos, processos em papel, processos de 1900 e pouquinho, estavam sendo julgados em 2015, no início do estabelecimento. Então, nós começamos a passar e alterar um modelo de julgamento que, com certeza, temos resultados para apresentar. Foi um case de sucesso. Isso não aconteceu na minha gestão, é importante registrar isso, né? Aconteceu na gestão do nosso colega, também auditor fiscal, que é João Antônio Nunes da Silva, né? Um colega muito importante para a nossa carreira e também entregou um belíssimo trabalho para o público capixaba também. Ele concebeu essa ideia, levou adiante, isso foi aprovado, alteramos a legislação, criamos as turmas. Quando eu digo criamos, a gerência criou, né? E assim nós conseguimos começar a ter resultados cada vez melhores, a ponto de que chegar ao que você falou, na minha gestão, a gente ter processos de auto de infração sendo julgados em 30 dias. Aí eu te pergunto, aonde existe isso nesse país? Exatamente. Não existe. Hudson, assim, só para você finalizar aqui, o prazo hoje mudou. Mudou.
O prazo é para impugnar. Então, a pessoa recebeu lá, teve ciência do auto de infração, o prazo para ele fazer a impugnação desse auto de infração para ser analisado nas turmas de julgamento, como que é calculado hoje? Então, atualmente, inclusive foi até um pleito dos advogados, e muito nobre por sinal, e também seguindo uma tendência do Código de Processo Civil novo, recentemente aprovado, os prazos que, segundo o CTN, são contínuos, eles não são interrompidos de qualquer maneira, não existe feriado, não interessa. Obviamente, você não inicia um prazo em feriado e não finaliza nele, segundo o CTN. Mas, a partir do momento que o Código de Processo Civil ele alterou e começou a prever uma espécie de contagem de prazos por dias úteis, isso facilita pessoas que trabalham dia a dia com o processo, como, por exemplo, advogados, contadores e outros tantos profissionais que trabalham com isso. Então, o processo, atualmente, hoje em dia, o prazo, ele não é mais contado de forma de em dias contínuos, mas agora são apenas dias úteis, o que, naturalmente, devolve ao contribuinte muito mais prazo do que originalmente tinha sido concebido. Essa reclamação, né, Dr. Fiorotti, participa do GT Fácil também há muito tempo, né? Desde quando eu era gerente de arrecadação em cadastro, já estava lá, acho que você está lá ainda, né? É um pleito antigo. E é um pleito antigo, eu falava, sempre falo, a gente já falou várias vezes aqui na gravação que a gente tinha uma dificuldade operacional de se fazer isso. O Sérgio Ricardo comentou muito bem também na gravação, hoje, né, que está como presidente do CERF, na época ele também era gerente, já foi subsecretário da Receita Estadual. Doutor Fiorotti, em relação à impugnação, o advogado, qual é a melhor forma de se fazer uma impugnação para ser bem sucedido? Né? Porque a primeira instância lá, ela já faz aquela análise prévia, claro, tem condições de fazer o recurso voluntário, certo? Né? Mas qual seria o papel do advogado nesse processo aí para ter êxito nessa resposta? Leandro, eu digo sempre o seguinte, para o contribuinte, o papel do advogado, do contador, de quem for o consultor do contribuinte, primeiro é saber se deve fazer ou não uma impugnação. Porque eu vejo o seguinte, muitas vezes o contribuinte, eu quero fazer uma impugnação, mas espera lá, veja bem, qual é o entendimento do CERF a respeito do assunto? É pesquisável hoje, as emendas das decisões do CERF são publicadas. Qual é o entendimento da SUJUP? Também, e os relatórios e votos são disponibilizados na íntegra, por inteiro teor mesmo, em PDF. Então, é fácil hoje de se identificar qual é o posicionamento no contencioso administrativo dos órgãos responsáveis por julgar aquele caso. Então, veja, se eu recebo um auto de infração, o contribuinte recebe um auto de infração, e eu, enquanto advogado, analiso e vejo que a probabilidade de êxito é remotíssima, para que abrir mão de desconto da multa, que hoje se tem desconto de multa para pagamento, sempre teve, mas hoje tem situação de desconto de 75% da multa. Eu reconheço logo, então, pago o auto de infração, se possível, à vista, porque o contribuinte está lá no regime do lucro real. Para efeito de Receita Federal, o ICMS é despesa. Eu vou lá, reconheço o ICMS como despesa, reconheço os juros e a correção como despesa. A multa punitiva é que não é, mas eu pago ela com desconto, eu consigo minimizar, eu consigo reduzir o impacto disso daí para o contribuinte. E muda o comportamento do contribuinte logo. E acho que assim, então, no primeiro momento, o contribuinte ele tem que ver o seguinte, é viável fazer uma defesa a um auto de infração? Primeiro, tem que saber se o contribuinte está certo ou se o fisco está certo, quem está certo. E a gente faz essa análise. Eu vejo que eu trabalho muito com varejo, principalmente supermercados, e vejo, assim, às vezes o supermercado recebe uma fiscalização, a gente faz uma análise até de item a item, como a fiscalização faz. A gente quebra o PDF, o demonstrativo em Excel, que vem em PDF, a gente quebra, converte em Excel, planilha dinâmica, e vamos ver o seguinte, ordem de grandeza. O que está sendo mais tributado aqui? O fisco está certo ou o contribuinte está certo? Se o fisco está certo, gente, vamos pagar esse negócio, vamos aproveitar o desconto e vamos dar por encerrado e muda o cadastro do contribuinte, acerta isso aí, Doutor Júlio Moroski, que também gravou com a gente, falou a mesma linha. Também que vocês dois andam juntos, né? A gente acaba discutindo bastante caso. Então, assim, na verdade, quando você já chega, olha um auto de infração, você já analisa. Eu fiz uma brincadeira, é batom na cueca? Ou seja, tem alguma dúvida? Ele tem essa salvação no auto de infração? Se não tiver salvação, então orienta o contribuinte a fazer o recolhimento para poder aproveitar o desconto. Aproveita o desconto, reconhece lá como despesa para efeito de determinação do lucro real, se for contribuinte do lucro real, evita gasto com honorários advocatícios, porque não faz sentido, entendeu? Então, eu acho que essa é a primeira análise. E depois, verificado que é cabível uma impugnação, tem sentido a impugnação, é uma matéria que o auditor fez uma interpretação equivocada, pode acontecer, acontece. Sim. E a gente vê assim, cabe, tudo bem, vamos lá, vamos fazer a impugnação. Gente, clareza na impugnação e saber o que impugnar é muito importante, porque
contribuinte não pode escrever de qualquer jeito. É uma oportunidade importantíssima para ele se fazer esclarecer e mais, dentro da competência que a autoridade administrativa tem de julgar, de analisar. Os julgadores que estão ali são autoridades administrativas, não podem declarar inconstitucionalidade de lei, não podem declarar inconstitucionalidade de multa, isso não cabe à esfera administrativa, isso cabe ao judiciário. Declaração de inconstitucionalidade é competência exclusiva do judiciário. Então, para que perder tempo com isso e tirar o foco daquilo que é importante? E mais, clareza significa dizer o seguinte: contador tem a linguagem dele, o advogado tem a linguagem do jurídico. Ali, quem vai julgar em primeira instância é um colegiado composto por auditores fiscais, que vão falar a linguagem da auditoria com base no regulamento do CMS. Gente, olha para o regulamento, olha para os decretos, olha para a portaria, vê os pareceres que são divulgados pela GTRI no site da GTRI. Vamos buscar escrever com a clareza que se precisa ter dentro da ótica de quem vai julgar. E não ficar falando de termos jurídicos que não tem o menor cabimento, sentido. Hoje, nem no judiciário mais, hoje a gente usa mais esses termos jurídicos em latim. Não tem sentido isso. Vamos ser objetivo, vamos ser claro e vamos, o menos é o mais nesse caso. E você até comentou, né? Muitas pessoas, né, utilizavam a impugnação para protelar a decisão. Hoje a decisão está saindo em 5 dias. O Júlio Morosco até comentou, gente, eu tive um processo aqui que eu impugnei que saiu em 4 dias. E antigamente se utilizava muito a forma de impugnação, e ele até comentou, olha, se é para isso que você quer, você mesmo pode fazer a impugnação, porque eu não acredito nessa impugnação. Exato. Acho que é interessante. Muda comportamento, tá? A Constituição da SUJUP e das turmas de julgamento, isso mudou muito o comportamento de contribuinte, que antes, tá bom, aqui, eu sei que eu estou errado, faz a defesa aí para ganhar tempo, porque daqui a 5 anos, 6 anos, 7 anos, o que seja, eu parcelo, eu faço recurso, dura mais um tempo, depois eu parcelo esse negócio. Mudou o comportamento, porque hoje o contribuinte perde um desconto, vai pagar mais juros, mais correção monetária, porque ele vai protelar o pagamento disso lá na frente. Aí, quer dizer, não tem sentido ele abrir mão de tudo isso para ter um negócio julgado em 3 meses, 2 meses, no máximo 6 meses hoje em dia. Acho que não tem nenhum que seja julgado com mais de 6 meses, porque tudo daí para menos, entendeu? Eu já tive caso também julgado com menos de 30 dias. O contribuinte veio me procurar, o contador fez a defesa. Então, quando ele veio me procurar, eu falei, rapaz, tá rápido mesmo o negócio aqui. Vamos lá, porque a gente tem muita pergunta aqui, vamos tentar responder assim, de forma mais direta. Hudson, a gente falou da impugnação, né? Você já comentou que as turmas, a composição das turmas, são 3 auditores fiscais, o prazo é agora dias úteis, já fez a atualização. Beleza, mas além da impugnação, né, que já é uma competência antiga da turma de julgamento, também tem o pedido de repetição de indébito, né? E tem a impugnação contra isenção, né, do imposto também. Você poderia falar de forma assim bem direta para quem está nos assistindo assim, que competência é essa que cabe às turmas de julgamento? Só para todo mundo estar na mesma página também, o que é repetição de indébito? O próprio nome procura já esclarecer, ou seja, você paga por algo que não é um débito seu. Então, você paga por algo que você não deveria ter pagado. Então, qual é a solução clara para isso? É solicitar que o valor que foi pago indevidamente, ele volte para seu domínio, sua posse. E isso acontece muito com a carga tributária também. Então, alguns contribuintes, para que eles possam obter esse valor de volta, eles vão precisar de fazer uma solicitação para que as autoridades fiscais analisem se de fato esse valor deve ou não deve sair dos cofres do Estado e retornar para esses contribuintes. Então, para que isso possa ser solucionado, essa competência está nas turmas de julgamento. Então, quando a gente recepciona um processo na qual o contribuinte fala, eu preciso ter R$500 mil de volta porque eu paguei indevidamente nesse código aqui do DUA e esse fato gerador não aconteceu, outras tantas hipóteses que podem acontecer. As turmas de julgamento vão analisar, podem até abrir um processo de diligência para fiscalização. Devido à complexidade. Devido à complexidade, porque tem coisas que são mais simples, mas tem muita coisa complicada. Então, a fiscalização vai dar uma analisada naquilo, verificar se aquilo que está sendo alegado de fato é verdade. E assim, a turma de julgamento ela vai estar equipada com provas nos autos que pode resultar num deferimento do pedido ou num indeferimento do pedido. É importante a gente ressaltar que o pedido de repetição de débito não
vai para a SERF, não vai para a segunda instância. Então, as turmas de julgamento, o que elas definirem, já está definido. Obviamente, a pessoa tem o direito de recorrer ao judiciário, mas no âmbito administrativo, o que ficar decidido, está decidido. Aí o contribuinte pode solicitar ao judiciário dentro daquele prazo do CTN. A restituição ela pode ser paga em espécie na conta bancária do contribuinte ou também em forma de crédito, é isso? Exatamente. Como o ICMS é um imposto que ele comporta figuras como créditos e débitos, é naturalmente que os contribuintes eles praticam fatos geradores e naturalmente eles vão ter débitos na vida deles. Então, para o Estado e até mesmo para o contribuinte, muitas vezes, é muito mais simples você emitir uma nota de crédito, uma homologação daquilo que está sendo dito, para que ele possa se apropriar daquele crédito na sua própria escrita. Uma vez tendo débito no mês subsequente ou nos outros meses, ele consegue tomar aquilo, aí, então, ao invés dele recolher para o Estado, ele já tem uma espécie de cheque que o Estado deu para ele, que ele pode utilizar aquele cheque como crédito. Mas pode ser que aconteça, Leandro, também que os contribuintes não tenham mais, não tem mais atividade econômica e, consequentemente, não praticam mais fato gerador. A inscrição está cancelada e outros casos também podem acontecer. Nestes casos, é permitido sim a devolução do dinheiro que foi recolhido indevidamente, a devolução do valor em espécie em si. Mas é sempre preferível que ele seja restituído na forma de crédito para que possa facilitar tanto para o lado do Estado e também para que os contribuintes possam usar e tomar esse crédito nas operações subsequentes. Eu vou voltar com o Dr. Fiorotti sobre restituição, mas só vou aproveitar o Hudson que já está na fala aqui em relação à impugnação contra indeferimento de pedido de isenção. Hoje também compete às turmas analisar esse indeferimento. Alguém já fez uma análise, indeferiu o pedido de isenção e ele pode impugnar isso às turmas de julgamento. Poderia falar rapidinho sobre essa competência? Claro, com certeza. Da mesma maneira que cabe ao auditor fiscal constituir o crédito tributário pelo lançamento, cabe à mesma autoridade desonerar se a lei permitir. Então, se cabe à mesma autoridade constituir ou desonerar, é preciso analisar se a pessoa em si ela tem alguma isenção nos termos da lei. Então, muitas pessoas, na verdade, todo mundo que possui carro, ela paga IPVA, mas pode ser que a pessoa tenha o direito de uma isenção, uma desoneração tributária. Isso vai ser analisado por uma autoridade fiscal inicial. Caso este pedido de isenção ele seja indeferido e a autoridade fiscal entenda, olha, nesse caso seu, você não tem direito à isenção. Aí este contribuinte tem a oportunidade de que este caso seja analisado por outro auditor fiscal. Como se fosse uma outra instância. Exatamente, assim, podemos dizer. Ele é resolvido na primeira instância logo, mas nós precisamos entender que no caso de isenção especificamente, existem outros auditores fora da gerência tributária que analisam preliminarmente o pedido e na hipótese de indeferimento, o contribuinte consegue recorrer para as turmas de julgamento, que é a primeira instância, mas o que a turma de julgamento decidir nesse recurso também será em caráter definitivo. Doutor Fiorotti, falando e já voltando, né, o que o Hudson tinha comentado sobre a pedido de restituição, pedido de repetição de débito, o nome mais bonito, né, que está lá no CTN, né? Qual é a melhor estratégia que o advogado tem para poder, de fato, o Hudson já comentou, tem um erro, né, às vezes no pagamento, mas para instruir um processo de pedido de repetição de débito, qual seria a melhor estratégia, qual a melhor forma e o cuidado que o advogado ou o contribuinte, né? Porque ele não precisa de um advogado para poder fazer esse pedido de restituição. Qual seria a melhor estratégia e forma de se instruir um processo? Olha, eu costumo dizer o seguinte, o nosso regulamento é um manual e o nosso regulamento prevê nos seus artigos o que deve ser apresentado pelo contribuinte em termos de documentação para instruir um pedido de restituição de tributo pago indevidamente ao maior ou um pedido de repetição de indébito. E eu costumo ver muitos contribuintes falando, mas poxa, está tudo eletrônico hoje, eu preciso juntar guia de DUA? Precisa, tem que juntar. Então, assim, eu preciso juntar a minha apuração fiscal. Você precisa juntar o arquivo inteiro da SCF, da ECD, porque é imenso, né? Da EFD, que é imenso. Mas junta o recibo de transmissão, mostra ali, pega pelo menos a parte do arquivo, salva em PDF, instrua direitinho, mostra isso daí. Então, assim, e faça um texto explicativo e protocole. Não faça a coisa de qualquer jeito. Por quê? Porque quem está lá analisando, ele tem que partir do pressuposto seguinte, o primeiro recolhimento feito é o que está valendo. Para retificar alguma coisa e se chegar à conclusão de que houve um pagamento devido a maior, tem que ter muita clareza nisso daí, e essa clareza cabe ao contribuinte demonstrar no seu requerimento e provar com a documentação que está posta lá no regulamento. Então, esse é o cuidado que todo contribuinte deve ter. Com advogado, sem advogado, normalmente seu contador já sabe fazer isso ou deveria saber. Então, assim, busque ter
muita segurança na hora de fazer um pedido. E saber o que está pedindo também, né? Porque aqui tem coisa que se pede, mas isso aqui é tese. Gente, lugar de tese não é junto à Secretaria de Fazenda, não. O lugar de tese é no judiciário. Quer desenvolver, eu tenho direito a restituição do que eu paguei a mais, porque, segundo o entendimento tal do judiciário, do STF, do STJ, não teria que ter incluído isso na base de cálculo do tributo. Vai entrar com a ação, vai ganhar primeiro, transitou em julgado, vai pedir a restituição, vai apurar o crédito. Mas administrativamente não, cada coisa no seu devido lugar, né? O Hudson, em relação à competência da turma, hoje tem as empresas optantes do Simples Nacional, que a todo ano, né, é feito o levantamento, verifica se tem débito, verifica se tem problema cadastral, verifica se tem um outro tipo de inconformidade, né, ultrapassou o sublimite do Simples, que tem um limite de faturamento, de compra. E aí a Secretaria de Fazenda ela emite, né, qual é o nome do documento? Que faz as exclusões do Simples, né? É publicado, olha, as inconsistências, desculpa, as inconsistências. Isso. E aí ele pode ser excluído do Simples Nacional. Né? E ele pode também impugnar contra essa exclusão do Simples Nacional. E essa exclusão, essa competência também hoje vai para as turmas de julgamento. Aí eu queria saber com você em relação quais são os principais argumentos que os contribuintes utilizam para retornar ao Simples Nacional quando ocorre essa exclusão. Isso acontece e é importante a gente dizer, para clarificar para todo mundo, que a exclusão do Simples Nacional é a exclusão de um regime mais beneficiado para pessoas que foram, né, uma lei que visa beneficiar algum tipo de pessoa. Então, na medida em que o contribuinte ele começa a faturar e estoura esse limite, naturalmente ele tem que cair num regime geral de tributação. Ele sai desse regime específico, aglutinado, com várias tributações, mais simples, nem tanto, mais simples na hora de você emitir lá, você recolhe tudo por 1, 2, mas é complicado, nada no Brasil é simples, mas ele visou de alguma forma tentar simplificar um pouco mais, né? Não é à toa que hoje em dia a reforma tributária eles tentaram conceber uma ideia mais ou menos de um comitê gestor, se inspiraram naquilo ali, apesar de não ser exatamente a mesma coisa. Então, só para a gente entender, alguns contribuintes às vezes alegam o seguinte: olha, eu sou uma empresa, eu pratico faturador de ICMS, mas eu também pratico faturador de ISS. Então, assim, como é faturador de ISS, é prestação de serviço que não está dentro do ICMS, que é um outro tipo de serviço, né? Olha, você não pode, esse limite ele estourou para fins de ICMS, mas aqui não é bem assim, tudo. Enfim, então são vários argumentos, mas esse talvez é o mais clássico que a gente recebe lá no julgamento. Doutor Fiorotti, em relação a outra competência, que é a extinção do crédito tributário, né? Como funciona o processo de alegação, né, de extinção do crédito tributário? Não sei se você já fez algum. Antes da inscrição em dívida ativa, né, que o processo ainda está na Secretaria de Fazenda, ainda está na Receita Estadual, ainda não foi inscrito, ainda não mandou à Procuradoria. E como orientar os contribuintes sobre essa possibilidade de extinguir o crédito tributário ali dentro mesmo? Eu vejo assim, essa possibilidade é muito interessante, porque ela garante um direito máximo que está previsto na Constituição, que é o direito de petição aos órgãos públicos. Então, veja, foi uma mudança muito importante na legislação, um avanço muito significativo. Por quê? Não é pelo fato do contribuinte não ter exercido o seu direito de defesa, vamos chamar assim, não ter sido atuante no tempo hábil, que, de repente, o secretário de Fazenda não vai analisar um requerimento dele de extinção do crédito tributário quando ele prove que o crédito tributário, de fato, está extinto. E aí evita-se, com isso, um contencioso judicial, movimentação da Procuradoria, movimentação, execução fiscal, penhora de bens, embargos, com sucumbência, pagamento de honorários. Procuradoria, então, evita-se tudo isso, porque... Que é ruim para o Estado e para o É ruim para ambas as partes. Porque se, de fato, o negócio foi feito... péssimo, né? Errou lá o artigo, completamente diferente, aplicou completamente diferente, mesmo que não recorreu. No judiciário a gente perde, o Estado perde, né? Então, assim, existe essa possibilidade hoje. É alguma coisa muito interessante. O contribuinte, por simples petição, pode requerer e pode demonstrar, né? Requerer demonstrando que o crédito tributário está extinto, que aquilo que foi dito, que aquele crédito tributário que está sendo exigido, ele foi, de certa maneira, liquidado, ele está ali, ele foi extinto mesmo. E causas de extinção do crédito tributário estão previstos no Código Tributário, né? Artigo 156, pagamento, compensação, tem as hipóteses, decisão judicial irrecorrível, já com transjugado. Então, tem as situações de extinção.
Não é simplesmente fazer uma defesa, uma impugnação que deveria ter sido feita antes e não foi feita, né? E aí o contribuinte, há desse tempo, está querendo fazer a impugnação com todas as vantagens que se tem de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, coisa que não vai acontecer. Então, é para casos específicos isso. Né? Perfeito. Hudson, outra competência que existe é a aplicação da retroatividade benigna. Né? Então, às vezes, vira e mexe, às vezes a Lei 7.000, né, que trata sobre as penalidades, as sanções aplicadas ao contribuinte por cometer alguma fraude, algum equívoco, né, nessa escrituração, etc. e tal, é aplicado pelo fisco, é uma sanção. Só que, de vez em quando, ela é reduzida isso daí. E o contribuinte ele tem direito, né, de pleitear isso daí. Aí eu queria ver com você, quando é feita uma alteração na legislação reduzindo o valor, né, da multa aplicada ao contribuinte, o contribuinte precisa pedir essa aplicação da retroatividade benigna ou é feito de forma automática? Como que é feito isso daí dentro da Receita Estadual do Espírito Santo? Perfeito. A questão da retroatividade benigna, para que todo mundo entenda também, ela teve uma inspiração no direito penal. Porque nada mais é do que uma aplicação de penalidade, mas na senda de direito tributário. Então, da mesma maneira como na área de penal, quando você há uma redução da pena, você consegue ter aqueles benefícios, o raciocínio é basicamente o mesmo. Da mesma maneira como a lei ela prevê claramente que há uma sanção, então, por exemplo, deixar de efetuar um tipo de conduta que a lei fala que você tem que fazer. Deixar escriturar. Deixa escriturar. O fiscal. Exato, o clássico. Então, por exemplo, se a lei ela prevê 30% e uma nova lei, em outro momento, ela prevê, agora vai ser 100% do valor do imposto. O que o contribuinte tem? Ele tem uma diferença, ele foi cobrado em tese a maior. Existe uma nova lei que é uma lei mais benéfica e o fato não está definitivamente julgado. Não há uma cristalização de algo, importante dizer isso. Então, da mesma maneira, ele não pode ser cobrado além das forças daquilo que a lei permite. Então, sim, ele tem direito a uma retroatividade, ou seja, pegar com que essa nova lei ela possa retroagir a um fato jurídico pretérito, anterior. Então, ao invés de eu pagar X, eu vou pagar às vezes metade desse valor, porque uma nova lei foi publicada e é mais benéfica para o sujeito passivo. Doutor Fiorotti, assim, a aplicação da retroatividade benigna, eu não sei se o advogado, né, também, é bom deixar claro, né, gente, que esse processo administrativo em primeira instância não precisa de advogado, né? Ele não precisa de advogado. A gente trouxe o doutor Fiorotti porque, como ele trabalha muito, né, em relação é um advogado tributarista, né, conhece muito da área e contribui muito com a gente isso daí, né, porque às vezes a pessoa está assistindo, olha, só posso impetrar um pedido da Receita Estadual se for através de advogado, e não é isso. Mas que a gente pode até falar, para até abrir um parêntese, que o advogado ele exerce um papel essencial, ainda mais que cada vez mais a Receita, especialmente a fiscalização, está se especializando de uma maneira tão profunda que um contribuinte não tem, às vezes, condição de se defender. Porque a acusação fiscal está muito mais robusta, com cruzamento de dados inteligentes. Então, assim, a figura do advogado, apesar de não ser obrigatória, realmente tem casos que você não pode fugir, não. Você precisa. Tem muita coisa de direito material também, né? Que o advogado ele domina, que ele pode estar trabalhando isso daí. E assim, vocês trabalham com contabilista, eu não sei se você também é contador, se você trabalha também com escritório de contabilidade, porque eu acho que o expertise do advogado, né? Por ter um conhecimento de petição, né? E o contabilista que conhece a operação do contribuinte, vocês trabalham em conjunto, em especial em relação à aplicação da retroatividade benigna aí? Sim, isso acontece, Leandro. Eu tenho por prática sempre ouvir o contribuinte, seu departamento fiscal e seu departamento contábil. Por quê? São eles quem apuram o tributo no primeiro momento. Eu preciso entender o que eles fizeram, eu preciso entender a lógica do auditor fiscal que fiscalizou e chegou a uma conclusão diferente, então eu vou ter que analisar as contas de um de outro para poder avaliar o seguinte, segundo o que tudo está posto no regulamento, tudo está posto em legislação, entendimento do SERF, da SUJUP, quem que está com o melhor direito aqui, quem que está com a melhor razão, e fazer uma defesa ali. Eu não sou contador de formação, mas eu sou apaixonado por contabilidade, meu pai era contador e advogado, eu tive que aprender na marra, porque ele me dava aula de contabilidade, e acho que foi muito bom, e aprendi muito com os contadores ao longo dos anos. Eu costumo dizer que os contadores me deram muitas aulas, né? Então, assim, pensar muitas vezes, o problema não é nem de ordem jurídica, é de ordem contábil. Então, a solução está ali na contabilidade. Eu gosto muito de entender isso. E, no final das contas, fazer uso
desses conceitos, essa parceria. Isso é inevitável hoje. Não dá para atuar sozinho. Às vezes a gente consegue, porque é jurídico, a questão é uma questão jurídica, tão somente de discussão de interpretação de um artigo de lei, outro ali. Mas muitas vezes não, tem apuração. Quando a gente pega regimes especiais, né, a gente pega ali parte de apuração de compete, tem planilha, tudo mais. Preciso estar com o contador do lado, não dá para não ouvi-lo. Preciso estar com o departamento fiscal da empresa do lado, não dá para não ouvir o departamento fiscal. Então, o advogado sozinho não faz muita coisa também não, hoje em dia. Tá? Esse trabalho de parceria é muito bom, né, cara? Cada um vai aprendendo, né, a parte... Às vezes, realmente, o advogado tem que... Porque, assim, eu também sou formado de Direito, e assim, mas a minha primeira formação foi contabilidade, né? E aí eu lembrava, quando falava em número, o advogado ficava com medo do número, né? E assim, isso é legal, essa parceria, né? Eu acho que quem ganha é o contribuinte, né? Você fazer o trabalho dessa forma. O Hudson, uma outra competência, agora nova, novíssima, né? É quando tem uma impugnação contra uma avaliação de um bem que foi avaliado pela Cefaz, né? Às vezes, quando tem um inventário, quando tem uma doação, né? A pessoa entra com um processo dentro da Secretaria de Fazenda, dentro da Receita Estadual, para avaliar o bem, né? Para poder cobrar o ITBI, né? ITCMD, né? Desculpa, o ITCMD. E, às vezes, aquela avaliação para o contribuinte foi bem superior, né, ao que ele acha que é o valor venal do imóvel. E hoje cabe agora as turmas de julgamento, agora, né, estamos recebendo já processo dessa natureza. Primeiro, eu queria saber por que essa competência foi para as turmas de julgamento, né? Porque antigamente era o setor do ITCMD que fazia, o próprio subgerência, né? Que fazia isso. Regionais. E hoje está na turma de julgamento. O porquê dessa necessidade e qual a vantagem de se levar isso para as turmas de julgamento? Sim, perfeito. Uma vez que o contribuinte ele não concorda com a apuração da base de cálculo feito pelo auditor fiscal, ele tem a oportunidade também de impugnar aquilo que foi concebido. Imaginemos que o contribuinte ele declarou que um imóvel vale R$100 mil. O auditor vai e apura, conforme seus critérios de cálculos, preços da região, valor de metro quadrado e tantos outros critérios. Ele verifica que, na verdade, não vale R$100 mil. Esse imóvel fica de frente para a praia. Ele vale R$2 milhões. E isso acontece às vezes. Então, se o contribuinte, ele, de alguma forma, se sentir que foi injustiçado com essa apuração da base de cálculo, ele tem a oportunidade de impugnar para outras autoridades fiscais para que elas possam, de modo confrontar o trabalho que foi feito inicialmente pelo auditor de piso, juntamente com o que o contribuinte está alegando e quais critérios ele entende que são pertinentes para a fim de apurar uma base de cálculo de ITCMD, que é o Imposto de Competência Estadual. Isso é muito comum, isso acontecia, só que ela estava centralizada em outras gerências, né? Então você via que, como se fossem os delegados regionais, como nós temos as subgerências regionais, eles tinham a competência de fazer análise disso. Imagina o volume, né? Em volume também. Só temos aqui 4 regionais, né, no estado, né? 4, exatamente. Então, assim, qual é o objetivo disso? Primeiro, a gente poder equipar mais as pessoas, estar mais próximas das autoridades que vão julgar isso, capacitá-las cada vez mais e ter mais agilidade, porque o contribuinte, o diferente de ICMS, por exemplo, que nós estamos falando de empresa, nós estamos agora de ITCMD, nós estamos falando de CPF, estamos falando de pessoas que estão precisando de fazer uma transferência, sofrer a perda de um familiar. Então, assim, nós não podemos demorar demais, nós precisamos solucionar isso com a maior brevidade possível. Nós estamos falando de gente, de pessoas que precisam desembaraçar aquele bem para passar para outras pessoas, ou seja, mesmo por uma questão de espólio e imposto causa-mortes, né? Então, assim, a gente visa justamente tratar esse caso com cada vez mais dedicação e para que os contribuintes tenham mais agilidade nessas respostas e cada vez mais aperfeiçoadas para que, assim, o trabalho seja bem desempenhado. É bom você falar isso, né? Porque a gente teve a Covid, né? Na época da Covid, o número de processos para avaliação foi assustador. É verdade, né? É verdade. A gente demorava, às vezes, 6 meses, 7 meses, 8 meses para poder avaliar o bem. O inicial ali. Então, assim, é o inicial. Fora a impugnação. Não, tá falando da impugnação, era pior ainda. Né? E, assim, às vezes a gente tem que ressaltar isso, Hudson, acho que é importante, porque
Porque a gente fez um mutirão, né, na Receita Estadual. Hoje eu acho que estamos 70 ou 90 auditores fiscais que fazem avaliações de bens para dar celeridade a isso aí. Então, o prazo que demorava lá, sei lá, 6 meses, hoje 40 dias, 30 dias está com bem avaliado, exceto cotas, né? Porque cotas é um pouco mais complexo, que você tem que estudar a empresa. Às vezes você ficaria 15, 20 dias só numa empresa sendo avaliado. Né? Então é importante a gente ressaltar isso. E indo para as turmas de julgamento, assim, agora a minha opinião foi fantástica. Né? Essa sacada de jogar isso para a turma de julgamento, para dar celeridade, porque não adianta você criar uma celeridade aqui e aqui você segurar os processos, né, na hora que feita a impugnação. Como gestores, a gente tem que, às vezes, pensar um pouco fora da caixa. Não é porque uma coisa está funcionando durante anos e, às vezes, tem uma coisinha ou outra... Sempre foi assim, né? Aquele famoso jargão. Lá na Cefaz, antigamente, tinha assim, não, mas você vai mudar por quê? Sempre foi assim, mas, gente, às vezes tem que mudar. Mas isso não funciona, tipo... Exatamente. Então, a gente, como gestor, a gente tem que pensar fora da caixa e ver o que está funcionando, ou, às vezes, alguma coisa está funcionando, mas pode ser aperfeiçoado, né? Então, essa medida foi justamente para tentar trazer maior agilidade nesse ponto. Ótima iniciativa, gente. Parabéns aí à gerência tributária e à Receita Estadual, né? Exato. Em nome do secretário e subsecretário, acho que foi um ganho muito grande para os contribuintes. Com certeza. Doutor Fiorotti, em relação outra competência em relação à prescrição e decadência, né? Agora, a turma de julgamento também pode fazer a análise de prescrição e decadência do crédito tributário. E quais são os fatores críticos, né, que você entende que deve ser considerado para poder fazer esse pedido, né, por parte dos contribuintes? Vamos lá, Leandro. Quando a gente fala de prescrição e decadência, às vezes os próprios advogados e contadores fazem confusão entre uma coisa e outra, né? Por quê? Decadência e prescrição são institutos diferentes. Decadência é o prazo que tem o fisco, né, a autoridade competente, para constituir o crédito tributário que deveria ter sido constituído pelo contribuinte por força de autodeclaração ali, né? E esse contribuinte assim não o fez, ou se o fez com erro. Pode acontecer, seja doloso ou culposo, mas o fez com erro. Tem o fisco prazo de 5 anos para poder constituir esse crédito tributário. E esse crédito tributário, esse prazo decadencial, ele tem formas diferentes de contagem. Quando o contribuinte não paga o tributo, o artigo 171 primeiro dia do exercício, começa a contar o 5º ano a partir do primeiro dia do dia seguinte, do ano seguinte àquele em que poderia ter sido feito o lançamento. Ou seja, a favor do fisco, a né? favor Vai do fisco. O prazo, então, dá um assim. pouco mais que 5 anos aí, né? Então, sempre dá um pouco mais nesse caso. Mas o contribuinte que estava tentando fazer o certo, fez a sua apuração, declarou corretamente antigamente era DIEF, né? Agora a gente está no SPED fiscal, declarou no seu SPED fiscal que é FD e ICMS. E pagou a guia correta daquilo que ele apurou, entendendo como correto. O prazo decadencial é de 5 anos a partir da ocorrência do faturador. Então passa a ser quase que mensal o negócio ali, né? Porque o faturador ele é de apuração mensal, então passa a ser mensal. E o contribuinte, às vezes, ele precisa entender que quando ele ele quer demonstrar que houve a decadência de parte daquele crédito tributário constituído pela autoridade fiscal, ele tem que provar o seguinte: olha, houve a decadência por conta disso, artigo 150, parágrafo 4º, ele declarou e pagou, então prove que declarou e prove que pagou. Instrua o processo administrativo de maneira correta para poder demonstrar que a forma de contagem de prazo era do artigo 150, parágrafo 4º, mensal, a partir da ocorrência do faturador, e não aquele do artigo 171, que é do primeiro dia do ano seguinte, né? Então, isso é muito importante. E faz todo sentido de se demonstrar isso. A gente já viu situação em que lá atrás havia certa discussão sobre quando aplicar, se aplicaria sempre 171 ou se aplicaria. Hoje já não tem mais essa dúvida. O Conselho Estadual de Recursos Fiscais pacificou isso, temos súmula do Conselho nesse sentido. Então, faz sentido o contribuinte apresentar isso corretamente e apresentar, inclusive, para a SUJUP ali em determinada situação, na forma de impugnação. Né? Quando é auto de infração, a gente já impugna e já lança na impugnação um capítulo próprio de defesa, onde a gente demonstra isso e leva isso, às vezes, até ao CERF, se houver um indeferimento em primeira instância, um julgamento que não acolha a decadência, leva ao CERF também e submeta ao CERF. Mas no contencioso administrativo iniciado por auto de infração, é importante que isso seja feito já na própria impugnação, até porque
A gente sabe que prescrição e decadência é matéria que pode ser conhecida de ofício, poderia ser arguída até pelos próprios conselheiros em segunda instância no CERF, mas é sempre prudente arguir em primeira instância logo, né? Evita-se aí de esquecer isso lá na frente e o contribuinte ser prejudicado, ter que ir para a justiça judicializar algo que poderia ter sido resolvido administrativamente. Isso, inclusive, Leandro e doutor Fiorotti, foi feito na nossa gestão, por quê? Se a gente analisar internamente a Receita, quem era competente para conhecer de prescrição e decadência? Difuso. Qualquer auditor poderia conhecer, justamente porque é uma matéria de ofício. Tudo bem, está tudo correto, mas assim, sob o ponto de vista de gestão, isso não é bom, porque você tem muitas pessoas falando a mesma coisa, a mesma voz, sem uma pessoa para ditar de certa forma, a interpretação ou, de alguma forma, supervisionar o trabalho que está sendo realizado. Então, internamente, nós falamos, nós vamos finalizar, porque cada auditor, às vezes a GEARC, que é a nossa gerência de arrecadação e cadastro, fazia a interpretação dela, aí depois, às vezes, vinha para a gente na tributação, que também a tributação cabe a fazer a interpretação, né, ditar as normas de hermenêutica das legislações tributárias, cabe a nós também. Só que mesmo assim, isso gerava um tumulto de processos, um vai e vem de processos, e quem perde sempre é quem? O contribuinte e o Estado como um todo, todos os capixabas. Não só tumulto, né, Hudson? Porque às vezes você vai e bota em vários lugares, né? Segrega aquilo dali, pode ser que tenha entendimentos diferentes ali. O critério jurídico pode ser prejudicado, né? Então, assim, a gente fez essa medida de unificação. Olha, nós vamos concentrar aqui nessas pessoas, são pessoas capacitadas, são pessoas dedicadas a isto. Elas não estão focadas em outra coisa a não ser isso. Então, nada melhor, do seu ponto de vista de gestão, a gente organizar para que agora as turmas pudessem conhecer dessas matérias. Meus nobres, muito bom assim, né? O papo a gente tem pouco tempo aqui para poder gravar, poder ficar falando aqui, né? Vocês já gravaram uma live hoje, né? Estava assistindo também a live de vocês, acho que foi bem interessante a discussão jurídica, é bem legal. Direito é isso, né? A gente discutir, nem concordar, né? Às vezes tem o seu ponto de vista, tem outro ponto de vista, e essa discussão é muito boa. E a ideia do Pod Fiscal ES foi justamente isso, a gente criar discussões aqui, né? Não tem ninguém que, é assim, né? Ouvir uma parte, ouvir a outra, por isso que a gente sempre traz um auditor fiscal, traz uma pessoa do mercado, seja um advogado, seja um procurador, seja uma pessoa da Ficomércio, da Sincades, a gente vai ter gravações esse ano, né, com esses setores econômicos, porque a gente escuta, né? O GTFAS, ele tá lá, o grupo de trabalho que existe, que é o único grupo no Brasil que tem essa oportunidade do mercado estar ali discutindo junto com a carreira dos auditores fiscais, com a Receita Estadual. Hudson, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, Leandro, pelo seu tempo. E volte mais vezes aí. Com certeza, é só convidar que estaremos à disposição. Doutor Fiorotti, obrigado pela disponibilidade, meu nobre. Leandro, obrigado mais uma vez. É um prazer estar com você, estar com o Hudson aqui. Vocês realmente fazem a diferença hoje. A Secretaria de Fazenda é uma entidade hoje, é um órgão que a gente costuma dizer assim, nós somos privilegiados enquanto contribuintes, advogados, contadores, porque nós estamos num estado que a Secretaria de Fazenda é acessível, a gente consegue se comunicar, a gente consegue ter retorno, entende? E, claro, a gente tem que entender, enquanto contribuinte, que o retorno não é necessariamente aquilo que a gente sempre quer, não. O retorno o não também é retorno, é uma resposta, né? Mas a gente precisa ter, e isso é muito importante. É difícil, eu converso com muitos profissionais de outros estados, e todos eles relatam as dificuldades que se tem de comunicação com o poder público. Aqui a gente não tem essa dificuldade, nós temos um privilégio. E é um privilégio poder estar aqui me comunicando com vocês e contribuindo de alguma forma para trazer mais alguma informação e também aprendendo também todo dia com vocês. Obrigado. Obrigado, meus nobres. Esse foi mais um Pod Fiscal ES, o podcast oficial do Cinti Fiscal. Então, siga a gente nas redes sociais, compartilhe. Estamos no YouTube, Spotify, no Instagram. Ou seja, sem informação você não vai ficar. Grande abraço e até a próxima.